Pois bem, Kurt, a antiga ordem em Régia estava tão fortalecida no século XIX que um de seus iniciados chegou a ser coroado rei da Prússia em 1840. Refiro-me a Frederico Guilherme IV, chamado cortesmente Damião de Brandesburgo, por seu amor à eloquência e em memória do famoso retórico de Éfeso. Foi o mesmo rei que fez reconstruir Marienburg, o castelo que servira de residência na Idade Média aos grandes mestres da ordem teutônica. Esta obra de restauração, como você saberá, é prosseguida na atualidade pela divisão especial das Nazi, cumprindo ordens diretas do Reichsführer Himmler, e foi esse mesmo rei quem, considerando que o antigo perigo o havia cedido e que os demônios não poderiam impedir, já que a nova ordem se impusesse no mundo, autorizou a criação do sobrenome Tarstein ou Tarsten, contração de Tarsisten, acompanhado do título de nobreza de conde e de direito a exibir no castelo da casa o escudo de armas familiar. O castelo de Tarsten encontrava-se muito próximo daqui, Kurt, a uns 100 quilômetros de Berlim, mas eu não o frequento desde muitos anos, pois me encontro totalmente entregue a trabalhar para a Thule Gesellschaft e para a Ordem Negra Nazi. Venha, Kurt, mostrarei algo muito secreto e relacionado com este tema. Na continuação, me conduziu pelo corredor exterior até um quarto próximo, hermeticamente fechado com dupla fechadura. Uma vez dentro, revelou-se diante de minha vista outra nutrida biblioteca. Em duas paredes deviam estar depositados uns 4.000 livros, muitos deles de evidente antiguidade. Em outra parede, uma estante repleta de documentos e rolos. Todo este material tem uma característica comum, explicou. Refere-se aos druidas e ao druidismo. Vários desses documentos são muito secretos e foram obtidos a alto preço. Procedem de toda a Europa e correspondem a todas as épocas até hoje. É, com segurança, a mais completa coleção que alguém tenha reunido sobre os druidas. Mas, exclamei surpreso, os druidas não foram personagens históricas já desaparecidas? Você fala como se ainda existem. Ah, um momento, mencionei o fato de que minha família, a casa de Tarsis, se viu obrigada a fugir há 7 séculos por causa de um ataque dos demônios. Pois bem, esses demônios eram druidas, ou golem, como os denominavam meus antepassados. E a partir de então, que eu saiba, nunca decresceu seu poder. Pelo contrário, poder-se-ia afirmar que hoje é mais forte que nunca. Mas tenha presente isto, Kurt. Se a estratégia do Führer triunfa e algum dia o Terceiro Reich acaba reinando sobre a humanidade, uma de nossas grandes batalhas esotéricas deveremos travar contra os Golem,
que na Europa se constituem no pilar da sinarquia. Mas quem são? Onde estão? Perguntei atônito. Na Idade Média, seu centro de ação era a Igreja Católica, respondeu pensativamente, onde, ao que parece, foram combatidos encarceradamente por membros da minha família. Depois do século XIX, mais concretamente, depois da destruição da Ordem do Templo, que obedecia à sua inspiração, difundiram-se e fortaleceram em diversos estamentos da sociedade europeia. Hoje em dia, apenas não existem organizações onde não estejam infiltrados os golem. Sei que esta resposta não esclarece muito, mas adiante lhe descreverei a completa estrutura da sinarquia e então poderá compreender funcionalmente na atualidade e poderá identificá-los com facilidade. Se lhe mostrei agora esta biblioteca e lhe mencionei os golem, não é para responder à natural curiosidade que isso lhe despertaria, senão para fazê-lo uma séria advertência. Ouviu falar da caça por espécie? Creio que sim. Não é a qual consiste em que cada caçador deve cobrar uma peça de uma espécie determinada? Como um jogo no qual um caçador deve cobrar, por exemplo, uma lebre, outro um coelho, um terceiro um fazão, o quarto um pavão, etc. Exatamente, Kurt, confirmou Tarsten. Escute isso, então, e grave bem no cérebro. Igualmente a caça por espécies, dentre os caçadores da sinarquia, os druidas estão encarregados de cobrar as peças de sua espécie. Fiquei olhando-o sem compreender, ou sem querer compreender. Ele repetiu, de sua espécie, Kurt von Suberman. Não saberia dizer o que me causava mais assombro, se a história que havia narrado Tarsten, sem dúvida verdadeira, ou o saber que estava frente a um conde, um nobre de linhagem antiquíssima, por sua aparência cidadã, por seu trato humilde e cavalheiresco, por sua indumentária de duvidosa qualidade, dificilmente o suspeitaria. Eu também herdava um título de nobreza, porém algo interno, uma intuição inexplicável, me dizia que seu sangue era mais puro, que sua estirpe era mais antiga, que sua nobreza era superior à minha. De sua advertência sobre o perigo dos druidas, por suposto, não fiz o menor caso. Antes de sair, tomou umas folhas datilografadas da estante de documentos e a entregou a mim. São, me disse, a transcrição do artigo Druidismo da Enciclopédia Britânica. Leia-o, lhe refrescará a memória. Fechou a chave a biblioteca druídica e regressamos à cozinha. Bebia outra xícara de chá, ainda confuso pelas revelações de Tarsten, quando este, que havia saído um momento antes, regressou. Fui ao meu escritório para buscar este manuscrito. Esticou-me um livro, habilmente encadenado e escrito à mão, com estranhos caracteres góticos. Seu título,
História Secreta da Tullengesellschaft. O escrevi empregando conhecimentos que são de todos secretos e que na Alemanha somente uns poucos iniciados conhecem em parte. Você o poderá ler depois, mas não o deverá tirar desta casa, pois é o único exemplar que existe e os segredos ali contidos podem mudar a organização política do planeta, se cair em poder do inimigo. Aqui se explica, por exemplo, como fizeram os iniciados da Ordem Enherjar para determinar que Adolf Hitler fosse o Führer da raça branca e como o guiaram ao poder. E as ordens intermediárias que tiveram que fundar, como a Germanenorden e a Tullengesellschaft, até a ordem possuidora da sabedoria hiperbórea no mais alto grau, ou seja, a ordem negra nazi. É de imaginar a avidez com que observei aquele manuscrito, desejando ter a possibilidade de lê-lo ali mesmo. As palavras soavam misteriosas na boca de Tarsten, e esta impressão se acentuava devido à irrealidade do lugar, onde se atravessam os séculos com somente percorrer uns metros que corredor. Para seu Taufpatin Hess, continuou Tarsten, mudando de tema, o começo desde que apareceu em Munique, em 1919. Era um jovem estudante de geopolítica quando ingressou neste ano a Tullengesellschaft. Porém, reconhecemos nele a um dos grandes espíritos da Alemanha, a quem viria a ser o escudeiro do rei Arthur. Um Parsifal, cuja missão não seria desta vez a busca do Graal, senão o sacrifício de sentar-se em lugar perigoso durante a crise do reino, este posto, número 13 na tábua redonda, que somente pode ocupar um louco puro, um cavaleiro capaz de fazer uma loucura de amor para salvar o reino. Por isso Rudolf tem estado sempre perto do Führer, aguardando sua hora, como fiel cavaleiro. E todos devemos desejar que nunca chegue sua oportunidade, pois quando Parsifal empreende sua missão, isso quererá dizer que o rei Arthur está ferido e que o reino é terra gasta. Assentir com um gesto ante o olhar inquisidor de Tarsten, mas esta muda resposta não o impressionou nem um pouco. Não entende completamente o que lhe digo, não? Assim deve ser, pois quem será capaz de compreender o louco puro? Sua missão não é terrena, a vitória, se triunfa, só se pode festejar em outros céus. Poucos serão, sim, os que aplaudam ao herói anônimo que há em Rudolf Hess. E, contudo, dele depende em grande medida o triunfo de Führer. Quanto significado teriam estas palavras que Tarsten me dizia naquela primeira visita a Gregor Trasi, 239, 4 anos depois, quando em 1941 Rudolf se prestava a enfrentar valentemente aos Elementalwesen, mas aquele sábado de 1937, a guerra e todo o horror que viria ainda estavam distantes, num futuro que eu não podia imaginar. Por outra parte, os comentários de Tarsten me cansavam certo orgulho,
na qualidade de afilhado do ponderado Rudolf Hess, e com uma expressão prazerosa sorria tontamente, sem aprofundar o sentido oculto que havia por trás da simbologia da lenda arturiana. Não me estenderei sobre esta primeira visita, pois não foi muito mais o que falamos. Ao cabo de 1 hora, segundo recordo, partir dali sumido em um mar de dúvidas, mas com o firme propósito de continuar até o final. Rudolf Hess havia interposto sua influência para fazer-me chegar até Conrad Tarsten, quem quer que este fosse, e não estava disposto a defraudá-lo. 1 hora depois, no trem, li o artigo da Enciclopédia Britânica. Não era muito o que diziam os ingleses sobre os druidas. Druidismo era a fé dos habitantes celtas da Gália, na época da romanização de seu país e da população celta das Ilhas Britânicas até a romanização da Grã-Bretanha, ou bem em partes alheias da influência romana, até o período da introdução do cristianismo. Desde o ponto de vista das fontes disponíveis, o tema apresentava 2 pontos marcados para a investigação. O primeiro deles, pré-romanos e galo-romano, e o segundo, pré-cristão e cristianismo primitivo irlandês e de Pictland. De acordo às condições atuais de conhecimento, é difícil a inter-relação do paganismo druídico. Os druidas galos, que posteriormente foram descritos por César, constituíam uma ordem antiga de oficiais religiosos, pois quando Sótion escrevia, eles já possuíam sua reputação de filósofos no mundo exterior. De toda maneira, o relato de César é a fonte principal da presente informação e é um documento especialmente valioso, já que o amigo e conselheiro de César, o nobre aldeano, era druida. A descrição que faz César dos druidas enfatiza suas funções judiciais e políticas. Apesar de que oficiavam em sacrifícios e ensinavam a filosofia de sua religião, era mais que sacerdotes, na Assembleia Anual da Ordem, que tinha lugar perto de Chartres. Não era para render sacrifícios que as pessoas iam desde lugares remotos, mas para apresentar suas disputas em um juízo justo. Seu poder era maior ainda, não só decidiam nas questões de menor importância, pois sua função incluía a investigação das acusações criminais mais graves, assim como também as disputas entre tribos. Himmel, exclamei, enquanto suspendia um momento a leitura. Será que me encontro tão sugestionado pela doutrina do Führer que vejo judeus por toda parte? Pois não há como negar, aqueles sacerdotes juízes, com seu branco efode, me lembram levitas da pura raça hebreia. Não está equivocado, afirmou em minha mente a voz de Kiev. Os druidas são hebreus. Algum dia conhecereis a verdade. Segui lendo. Isto e o fato de que reconheciam um arquidruida investido do poder supremo, nos demonstra que seu sistema concebia uma base nacional e que, ademais, estava habitualmente longe dos receios entre as tribos. E se a esta vantagem política lhe agregamos sua influência sobre a opinião pública, a qual formavam em sua qualidade de principais instrutores dos jovens,
e, finalmente, a formidável sanção religiosa por detrás de seus decretos. É evidente que, ante o choque com Roma, os druidas devem ter controlado totalmente a administração civil da Gália. Esse poder unindo, tanto na paz como na guerra, esta intermediação entre céu e terra, esta capacidade de formar ao povo em todos os seus estratos, esta potestade de legislar e julgar, não era semelhante à de um Arão, um Josué, um Samuel, uns levitas, ou seja, aquela tribo de Israel a quem Jeová encarregou a missão de oficiar o culto e a lei. Perguntas sem resposta por hora, mas perguntas que davam passo a muitas sugestivas intuições. Assim, seguiu o artigo. Do druidismo em si é pouco o que se diz, exceto que os druidas ensinavam a imortalidade à alma humana. Sustentavam que esta passava a outros corpos depois da morte. Esta crença foi identificada por outros autores posteriores, tais como Diodorus Siculus, com a doutrina de Pitágoras, mas provavelmente isso seja incorreto, já que não existe evidência de que o sistema religioso druídico incluísse a noção de uma cadeia de vidas sucessivas, como reforma de purificação ética, ou de que estava formada por uma doutrina de retribuição moral, sendo a libertação da alma a última esperança, e isso parece reduzir o credo druídico ao nível de uma especulação religiosa comum. Muito contraditório, pensava eu no trem. É pouco provável que uns povos bárbaros, como eram os celtas, se submetessem por milhões à condução religiosa, moral e judicial de sacerdotes juízes, retirados dos bosques que somente sustentavam uma mera especulação religiosa comum. Algo patente devia exibir os druidas, algo superior a uma mera especulação racional, algo que para os celtas era a verdade. Da teologia do druidismo, César nos conta que os galos, de acordo ao ensinamento druídico, diziam descender de um deus que correspondia a Dis no panteão latino, e é possível que o considerasse como o ser supremo. Também nos diz que eles adoravam a Mercúrio, Apolo, Marte e Minerva, e que quanto a estas deidades, tinham as mesmas crenças que o resto do mundo. Em resumo, os comentários de César implicam que, apesar da doutrina da imortalidade da alma, não havia nada no credo druídico que fizesse de sua fé algo extraordinário. Portanto, podemos deduzir que o druidismo professava todos os dogmas conhecidos da antiga religião celta e que os deuses dos druidas eram as deidades múltiplas do panteão celta. Aqui o autor inglês do artigo passava dos limites. Em uma parte, antes deste último parágrafo, havia dito ou sugerido que os druidas fossem algo diferentes dos celtas, salvo que formavam uma ordem oficial de sacerdotes. Mas agora, claramente, dava a entender que, na verdadeira, ignorava as crenças dos druidas e supunha que eram as mesmas que sustentavam os antigos celtas. Então, quem eram os druidas, se não eram celtas? E por que os celtas haviam mudado sua religião depois, agora muito provável, chegada dos druidas? Perguntas sem respostas, perguntas para Conrad Tarstein. A filosofia do druidismo não parece ter sobrevivido à prova de seu contato cultural com as crenças romanas e era, sem dúvida,
uma mescla de astrologia e cosmogonia mítica. Cícero disse que Divitiacus se jactava de possuir um grande conhecimento de fisiologia, mas Plínio decidiu eventualmente que o saber dos druidas não era mais que um monte de superstições. Enquanto aos ritos religiosos, Plínio fez um impressionante relato da cerimônia de recolher os vigos, e Diodoro Sículos descreve suas adivinhações por meio do sacrifício de uma vítima humana. César já havia mencionado que muitos homens eram queimados vivos em jaulas de vime. É possível que estas vítimas tenham sido malfeitores e também que tais sacrifícios fossem expiações em massa ocasionais, mais que a prática comum dos druidas. Equivocava-me, ou a enciclopédia tratava com um argumento subjetivo de atenuar aos assassinos druidas? Porque uma coisa é ser verdugo, tarefa desagradável, mas socialmente necessária, e outra, muito distinta, é ser sacerdote sacrificador de vítimas humanas. Aos verdugos se pode justificar o homem, pois o justiçado é culpável de faltar à lei. Matar ao que falta à lei comum é comumente compreensível. Simplesmente elimina-se aquele que é incapaz de conviver em comunidade. Mas os sacerdotes matam para aplacar a um Deus do qual eles são seus representantes e propiciam um sacrifício humano que é comumente incompreensível. Somente eles o apresentam como necessário e somente o Deus os pode justificar. Dava-me conta, então, que se tratava de um grande favor, o que lhe fazia os ingleses ao apresentar os crimes de tão sinistros sacerdotes como atos de justiça. O advento dos romanos levou rapidamente à queda da ordem druídica. A rebelião de Vercingetorix deve haver terminado com sua organização entre as tribos, pois ainda que algumas delas se mantivessem apartadas do conflito, muitas se ousaram do lado dos romanos. Porém, mais adiante, no começo da era cristã, suas práticas cruéis foram a causa de um conflito direto com Roma, que levou finalmente à supressão do druidismo. E seguem as contradições. Um povo juridicista, como o romano, como não compreendia que os assassinatos rituais dos druidas eram positivos atos de justiça, segundo a convicção que os articulistas expressavam no tópico mais atrás? Ou talvez o redator, conhecedor da história, lutava entre seu dever de expor os fatos verdadeiros e uma ordem de diretores da enciclopédia, ou de outras pessoas de singular influência, pela qual se obrigava a exaltar o bom do druidismo, muito pouco, por certo, e a ocultar o mal, que era demasiado, ou a desculpar o indesculpável? Como verá, Neff, esta era a teoria de Conrad Tarstein. Ao final do século I d.C., seus status decaiu até convertê-los em simples magos, e no século II já não se faz referências a eles. Um poema de Ausonius mostra que no século IV, todavia, havia pessoas na Gália que alardeava sua descendência druídica. Ilhas Britânicas, na Grã-Bretanha, há uma só menção dos druidas como contemporâneos do clero gálico, e é a referência que faz Tácitus, de onde se conhece que havia antepassados desde nome em Anglesey, em 61
A.C. Mas não há menção alguma dos druidas em toda a história da Inglaterra romana. E se poderia perguntar se alguma vez houve druidas nas províncias do leste que tenham sido submetidas à influência germana ante a invasão romana. Por outro lado, seguramente havia druidas na Irlanda e Escócia, e não há razão para duvidar que a ordem pudesse, pelo menos, remontar-se ao século I ou II A.C. A palavra druida, se encontra unicamente nos glossários irlandeses do século VII D.C., mas existe uma tradição firme na história irlandesa atual de que os druidas e sua crença eram de origem aborígene ou picto. Com respeito a Gales, a parte dos druidas em Anglesey é pouco o que se pode dizer, exceto que os primeiros Vats muito poucas vezes se faziam chamar de Riddown. O druida irlandês era uma pessoa muito notável e figura nas primeiras sagas como profeta, mestre e mago. Não possuía, portanto, os poderes judiciais atribuídos por César aos druidas galos e também parecia pertencer a uma colegiatura nacional com um arquidruida à frente. Além disso, em nenhum texto se menciona que os druidas irlandeses presidiram sacrifícios, apesar de que se diz que eles levavam a cabo adorações idólatras, celebravam funerais e ritos batismais. São mais bem descritos como adivinhos, que em sua maioria eram sicofantes dos príncipes. Origem. Pode-se evitar uma confusão se estabelecer uma distância entre a origem dos fruídas e a origem do druidismo. Quanto aos oficiais, é possível que sua ordem fora puramente celta e que se originasse na Gália, talvez como resultado do contato da sociedade desenvolvida na Grécia. Mas o druidismo, por outro lado, são provavelmente, em seus termos mais simples, a fé pré-celta e aborígenes da Gália e ilhas britânicas, que foi adotada com poucas modificações pelos emigrantes celtas. É fácil entender que esta fé pode adquirir a especial distinção de antiguidade nos distritos remotos, tais como Grã-Bretanha, e este ponto de vista explicaria a presença expressa por César de que a disciplina do druidismo seja de origem insular. A etimologia da palavra druida é duvidosa, mas a velha opinião ortodoxa, que toma dru como prefixo tonificante e vide com o significado de saber, há de deixar-se de lado em favor de uma derivação da palavra carvalho. Outra derivação de Plínio, que faz proceder druida do grego, é de todo modo muito improvável. Nos séculos XVIII e XIX, teve lugar um grande ressurgimento do interesse pelos druidas, motivado em sua maior parte pelas teorias arqueológicas de Aubrey e Scully, e no geral pelo romantismo. Um dos resultados deste interesse foi a invenção do neodruidismo, uma extravagante mescla de teologia hélio-arcaica e bardimus galês, e outro tem sido mais de uma sociedade clamando hereditariedade da fé e do conhecimento tradicional dos primeiros druidas. A antiga ordem de druidas unidos, portanto, uma sociedade amistosa, fundada no século XVIII,
não faz propaganda a respeito. Tio Kurt me havia alcançado um artigo da Enciclopédia Britânica, idêntico ao que Tarsten lhe fizera ler na Alemanha em 1937, considerando o que havia aprendido ultimamente sobre os druidas, desde que estes assassinaram a Belicena Vilca, e depois de ler sua carta e receber as explicações magistrais do professor Ramírez. É natural que compartilhasse o critério de Conrad Tarsten, no sentido de que aquele artigo era sumamente resumido e ambíguo para justificar sua inclusão numa obra tão prestigiada, a primeira edição da Enciclopédia Britânica datava de 1771, pelo que havia de se esperar que em 1930 houvessem reunido materiais suficientes sobre os druidas para compor um artigo mais extenso e completo. Mas era óbvio que os ingleses não desejavam aprofundar sobre a história de uns antigos e esquecidos sacerdotes, que podiam matar hoje, mesmo com renovada eficácia. Na segunda visita que fiz a Conrad Tarsten, recordou tio Kurt, aprovou meus raciocínios e me assegurou que o ocorrido no artigo era o fato mais comum e que desejava alertar-me sobre isso. Por isso o havia dado a mim para pôr-me de sobreaviso de que uma incrível conspiração europeia negava a informação ou a distorção, com a finalidade de evitar que olhares indesejados pudessem cair sobre um tema que as mais poderosas forças sinárquicas estavam interessadas em ocultar, e voltou a alertar-me sobre, até então, incompreensível, a circunstância de que eu constituía a presa que eles se proporiam a caçar. Até aqui os nossos estudos de hoje. Paramos na página 528 em PDF, o livro de Belicena Vilca. Um bom descanso a todos. Boa noite.